Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. A humildade é a virtude mais difícil de se encontrar. Ela é a mais difícil de se manter e ela só pode ser obtida e mantida por meio de uma oração específica e regular. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem, eu acho que às vezes nós não pensamos muito sobre a importância de ser humilde e não nos deixar levar pelo orgulho, e eu acho que tem muitas formas de nos orgulharmos e nem perceber que estamos nos orgulhando. Mas quero começar lhe contando, e vou ler algumas escrituras. A Bíblia diz que Deus odeia o orgulho. Ele não apenas não gosta, ele odeia. É impossível haver uma discussão sem o orgulho. Não tem como. Sempre haverá orgulho se houver uma discussão. Todo julgamento é orgulho, toda a fofoca é orgulho, todo o ciúme é orgulho. O orgulho foi o pecado que fez com que Lúcifer se tornasse Satanás. E ele faz horas extras tentando nos levar ao orgulho. E o que é interessante é que Deus quer que nós sejamos tão abençoados. Mas muitas vezes Ele não pode nos abençoar porque não sabemos como lidar com isso. É interessante como você pode ser humilde quando não tem nada, mas pode começar a pensar que há alguma coisa quanto mais você tem. E então, vamos realmente levar isso a sério neste fim de semana e vamos estar dispostos a examinar as nossas vidas e deixar Deus olhar para nós. E eu li esta definição recentemente, eu simplesmente a amei. Ela diz que integridade espiritual é a capacidade de realmente dar uma olhada honesta em si mesmo. Não temos problemas em olhar para os outros. Você precisa disso e daquilo outro, mas precisamos estar dispostos a olhar para nós mesmos e então, sabe, a matemática de Deus não é como a nossa. De onde quer que tenhamos tirado a nossa, não a recebemos de Deus, porque com Deus o baixo é alto e o alto é baixo. O primeiro é o último e o último é o primeiro. E se você quiser ter mais, tem que dar um pouco do que tem. Então é um tipo estranho de matemática. Se você pensar sobre isso, este colar, meu Deus, não fica no lugar, hein? Eu disse às meninas que vieram comigo, essa coisa fica me perturbando, e agora elas ficam lá assim para mim. Ok. Então, humilhe-se a si mesmo e Deus exaltará você. Mas eu posso lhe garantir, se você não se humilhar, Ele fará isso por você. É muito melhor fazer isso por si, entre você e Deus, se Ele está lidando com você sobre algo, porque então você pode ser privado de ficar envergonhado. Mas se Ele tiver que fazer isso por você, normalmente será na frente de alguém e será ruim para você. O nosso filho mais velho lidera nossas missões e ele acabou de fazer um trabalho absolutamente fenomenal. Estamos nos preparando para, em cerca de uma semana, abri-lo. E isso é tão legal, uma fábrica de alimentos na África, sabe, onde nós vamos estar fazendo a comida para as pessoas comerem. Então, não teremos que comprá-la de ninguém e poderemos vendê-la a um preço muito razoável para outras pessoas que estão nesses países tentando alimentar as pessoas. Mas eu lhe digo que o diabo luta contra tudo que você tenta fazer para ajudar alguém. Mas de qualquer forma, ele veio trabalhar conosco ainda jovem e tem uma personalidade muito forte, assim como a da mamãe, e ele tinha um problema com o orgulho e
Muitas vezes nós tínhamos que chamá-lo e corrigi-lo e ameaçar, demiti-lo, sabe? E assim por diante. E ele me disse alguma vez que achei interessante. Ele disse: sabe, toda vez que você e papai têm que me corrigir, para ser honesto, Deus realmente já tentou lidar comigo e eu não quis ouvi-lo. É interessante, você não acha? Então devemos ouvir a Deus. E então Ele não terá que pôr outra pessoa para vir e nos dizer o que Ele está tentando nos dizer. Sabe, não acho que este seja um assunto no qual as pessoas pensam muito. E sabe, o Andrew Murray escreveu um livro fenomenal, pequeno, sobre a humildade. E ele rasgou a minha alma há cerca de 40 anos. Eu não tinha ideia da bagunça que eu era. E ele diz que a humildade é a virtude mais difícil de se encontrar. Ela é a mais difícil de se manter e ela só pode ser obtida e mantida por meio de uma oração específica e regular. Vou compartilhar várias coisas com você hoje que vão ajudá-lo nesta área. Então, primeiramente, Mateus 23:12. Pois aqueles que se exaltam vão ser humilhados. Pois aqueles que se exaltam vão ser humilhados. Não é um talvez? Eles serão. E aqueles que se humilharem vão ser exaltados. Então não temos que tentar escalar nosso caminho até o topo. E sabe, se você quer chegar ao topo, a melhor coisa a fazer é ajudar outra pessoa a chegar ao topo. E assim Deus te porá no topo. Mas geralmente temos inveja de outras pessoas que estão chegando à nossa frente e tentamos impedi-las de progredir e assim ficamos impedidos de sermos promovidos. Lucas 14, do 7 ao 11. Quando ele viu como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, contou-lhes esta parábola. Jesus amava contar histórias. Quando alguém o convidar para uma festa de casamento, não tome o lugar de honra, pois uma pessoa mais distinta do que você pode ter sido convidada. E se assim for, o anfitrião que convidou vocês dois virá e lhe dirá: dê a essa pessoa o seu lugar. Então, humilhado, você terá que ocupar o lugar menos importante. Mas quando for convidado, sente no lugar mais baixo, para que quando o anfitrião chegar, lhe diga: amigo, suba aqui para um lugar melhor. Então você será honrado na presença de todos os outros convidados. Pois todos aqueles que se exaltarem, esses serão humilhados. É incrível quantas vezes a Bíblia diz isso. Todos aqueles que se exaltarem, esses vão ser humilhados. Você sabia que toda vez que nós fofocamos sobre uma outra pessoa, estamos nos exaltando? Sempre que julgamos alguém, estamos nos exaltando, tentando fazê-los parecerem ruins para que pareçamos melhores. Pois todos aqueles que se exaltarem serão humilhados, e aqueles que se humilharem, esses vão ser exaltados. Eu amo essa história. Lucas 18, do 9 ao 14. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam todos os outros, Jesus contou esta parábola. Sabe, uma das formas que você pode, se deseja ter uma ideia do quanto humilde e orgulhoso você é, uma das formas de saber se você é pela forma como trata as pessoas, especialmente as pessoas que não podem fazer nada por você. Vou te dar um exemplo. Eu estava no consultório médico uma vez. O meu filho quebrou o braço e eu levei para tirar o gesso e ele estava no consultório, eu estava na sala de espera e havia um senhor lá que tinha quebrado a perna e ele queria me contar tudo. Contar como aconteceu, como foi que caiu. E então ele falava e... Bem,
Olhei ao redor, vi que estava sozinho, que não tinha com quem conversar Mas eu tinha levado a minha Bíblia. Eu não queria que ele me incomodasse, porque eu queria ficar quieta, falando baixinho em línguas e lendo a minha Bíblia e sendo espiritual. Sabia que o que pensamos que é espiritual e o que Deus pensa que é espiritual são coisas totalmente diferentes? Amém? Então, eu sentei lá e eu orei para que Deus fizesse com que aquele homem me deixasse em paz. Deus, você pode fazê-lo me deixar em paz para que eu possa orar? Fico feliz em dizer que isso já faz alguns anos e, mais tarde, o Senhor falou no meu coração dizendo, se fosse Billy Graham, você teria falado com ele. Nem eu. Eu teria todo o tempo do mundo para ele, Senhor. E o Senhor disse, sabe por quê? Porque ele teria sido alguém que poderia ter feito algo por você, mas aquele idoso não podia fazer nada por você, portanto você não tinha interesse nele. Minha filha saiu de uma mercearia não há muito tempo atrás e ela estava com um pouco de pressa, como sempre estamos, e o trânsito estava muito intenso, então ela teve que ficar parada e esperar. E tinha um senhor idoso parado ao lado dela e começou a falar com ela e ela pensou, mas então ela pensou, não, esta é uma forma de eu servir a Deus. Veja, nós queremos que Deus nos use, mas se o único lugar em que queremos ser usados é numa plataforma, então realmente não queremos que Deus nos use. Onde Deus quer nos usar, sabe? Seja parado no meio-fio, seja num consultório médico, ou passando tempo com pessoas que, honestamente, realmente você prefere não mexer com elas? Encontrar as pessoas no mundo que são oprimidas ou que são pessoas vistas como sem nenhuma importância e apenas prestar atenção, só dizer, oi, como vai? Eu aprecio o trabalho que está fazendo. Então aqui temos dois homens, um está confiante em sua própria justiça e nossa justiça é como trapos da imundícia. Você realmente não pode ter a sua própria justiça ou vai se humilhar e receber a justiça de Deus pela fé em Cristo, ou nunca vai ter qualquer justiça. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu muito religioso e o outro um cobrador de impostos, um homem muito pecador. Os fariseus eram honrados em todos os lugares, eles eram importantes e religiosos, mas os cobradores de impostos eram odiados porque eram desonestos. O fariseu, para não ficar ao lado daquele cobrador de impostos, e ele orou assim, eu vou ler para você. Na amplificada, provavelmente colocará um NVI na tela. E ele orou desse jeito, falando consigo mesmo. E eu amo isso. Ele nem estava falando com Deus. Ele estava tentando impressionar a si mesmo com sua própria oração. E não haja como se você nunca tivesse feito isso. Especialmente se já foi convidado para orar na frente de um grupo de pessoas. Às vezes tudo o que nos preocupa é como somos para essas pessoas. Eu amo as pessoas que, quando elas oram, até o tom de voz delas muda. Oh, Deus! Eu conheço uma mulher que costumava fazer isso e tudo o que eu podia fazer era não rir. E ele ficou lá dizendo, obrigado, Deus, por eu não ser como estas outras pessoas. Quem no mundo faria algo assim? Nem eu sou tão ruim assim.
Eu estou tão feliz por eu não ser um ladrão ou um malfeitor ou um adúltero e certamente por não ser como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que recebo. Quando você começa a fazer uma lista de todos os seus pontos positivos e todas as coisas que você é e que fez, é melhor você pegar uma borracha. Mas o publicano ficou lá de longe e ele nem sequer olhava para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Eu lhes digo, este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todos aqueles que se exaltarem, esses serão humilhados. Isso está em toda a Bíblia. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e todos aqueles que se humilharem, esses serão exaltados. Agora, o que significa ter orgulho? Veja, eu posso ficar aqui a noite toda e falar do orgulho, e alguns de vocês podem nem mesmo reconhecê-lo. Não sei se já viu isso ou não, mas se não hoje, quando for para casa ou amanhã em algum momento, você precisa procurar na web, chama-se os 50 frutos do orgulho. Alguém aqui já viu isso? Veja, ninguém. Chama-se os 50 frutos do orgulho e foi feito por um homem chamado, vamos dar crédito a quem é devido, Brent Detweiler. Ok. Ele lista 50 maneiras de nos comportarmos e eu não vou ler todas as 50, mas marquei algumas. Eu desejo receber o crédito e reconhecimento e geralmente fico com raiva se não conseguir. Quero que as pessoas fiquem impressionadas comigo. Gosto de tornar os meus feitos conhecidos. Eu tendo a ser enganoso sobre mim mesmo. Eu me vejo mentindo para preservar a minha reputação. Eu me pego escondendo a verdade sobre mim, especialmente meus pecados e minhas fraquezas. Eu sou egoisticamente ambicioso, eu quero chegar na frente. Eu amo ter uma posição ou um título e prefiro liderar em vez de seguir. Sabe, eu, graças a Deus, não preciso mais fazer isso, mas quando eu fazia os contratos em nosso escritório, lembro-me de um homem se candidatando ao emprego e ele ficava me perguntando qual seria o seu título. Não o contratei, porque sabia que ele seria um problema, porque tudo com que ele estava preocupado é com qual seria o seu título. Quando vier alguém assim, até você parar um emprego, pode perceber de imediato que você terá um problema. Eu sou egoisticamente ambicioso e excessivamente competitivo. Sabe, meu marido é competitivo, mas teve um tempo em sua vida em que era excessivamente competitivo. Lembro-me de quando nós jogávamos voleibol no time da igreja. E ele queria tanto vencer que ele derrubava as mulheres, sabe? Só para pegar a bola. E ele era ruim, gente. Eu te amo, querido, mas se você quiser, pode fingir que é uma parábola. Eu gosto de falar especialmente sobre mim. Não fico muito animado quando vejo outras pessoas sendo bem-sucedidas. Eu me sinto especial ou superior por causa daquilo que eu tenho ou do que eu faço. Eu me considero muito bem em relação aos outros e eu sempre me vejo como mais maduro e mais talentoso e eu já sei que este não é nenhum de vocês. Eu sei que eu tenho um auditório inteiro cheio de pessoas humildes. Mas aqui está uma forma de se saber se você é humilde ou orgulhoso. Quando ouve um ensinamento, você ouve com todas as pessoas em mente que gostaria que estivessem lá? Eu apenas me pergunto agora,
Quantas pessoas nesta sala já pensaram: eu gostaria que fulano de tal tivesse vindo hoje? Vamos, alguém seja humilde para admitir que você pensou isso desde que chegou aqui hoje. Olhe para isso. Quantas pessoas gostaria que fulano de tal tivesse vindo? E veja, quando fazemos isso, estamos meio que dizendo: eu não preciso disso, mas conheço alguém que precisa e eu realmente gostaria que eles estivessem aqui. E espero que amanhã me perguntem sobre o que a Joyce pregou. Eu sou Ruth, eu sou o Senhor sabe tudo. Eu amo dizer às pessoas o que eu sei. Eu interrompo as pessoas quando estão falando. Eu ainda tenho um problema com isso. Sinto-me compelido a parar as pessoas quando começam a compartilhar algo que eu já conheço, sabe? Agora pense um pouco nisso. Se alguém quer lhe dizer algo, ele está gostando de dizer aquilo que ele sabe. Você nem precisa dizer a ele que já sabe. Só fique quieto e ouça e siga a sua vida. E assim por diante. Há 50 deles, eu não vou ler mais nenhum, mas o fato é que pelo menos logo após esta reunião, ore para que Deus comece a lhe mostrar as formas pelas quais você exibe orgulho. E ore também para que Ele lhe mostre maneiras, agora ouça o que vou dizer, que você pode se humilhar de propósito, porque você tem que fazer isso de propósito ou você nunca vai fazê-lo. E vou compartilhar com vocês algumas das coisas que faço para tentar me manter na prática. 1 Pedro 5, 6 e 7, duas escrituras muito interessantes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa preocupação, ansiedade e angústias de uma vez por todas, pois Ele cuida de vós afetuosa e vigilantemente. Agora, o que não se preocupar e lançar sobre Ele todos os meus cuidados tem a ver com me humilhar. Porque o que essas escrituras estão dizendo é que enquanto eu estiver me preocupando em como posso resolver o meu problema, eu ainda acho que posso consertá-lo, então eu ainda não cheguei à conclusão de que eu não posso fazer nada sem Deus. Eu gostaria de um resultado melhor do que esse que você me deu, mas tudo bem. Ok. Bem, se nos recusarmos a nos humilhar, Deus pode arranjar circunstâncias que nos humilharão, e aí será muito mais doloroso. 1 Pedro 5, 6 e 7, duas escrituras muito interessantes. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele os exalte, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, preocupações, angústias, de uma vez por todas, pois Ele cuida de você afetuosamente e vigilantemente. Agora, o que não se preocupar e lançar o meu cuidado tem a ver com me humilhar, porque realmente o que essas escrituras estão nos dizendo é que enquanto eu estiver preocupado em como posso resolver o meu próprio problema, então eu acho que posso consertá-lo. E assim ainda não cheguei à conclusão de que não posso fazer nada sem Deus. Eu gostaria de um resultado melhor do que vocês me deram, mas tudo bem. Tudo bem. Se nos recusarmos a nos humilhar, Deus pode arranjar circunstâncias que nos humilharão e aí será mais doloroso. Agora, as pessoas que correm o maior risco de estarem no orgulho são as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que têm uma posição de poder, pessoas que têm outras pessoas, não gosto de usar esse termo, abaixo delas. Então, se você é um supervisor, se é o gerente de departamento, se você está no comando do cachorro, seja lá o que for, sabe? Quanto
mais alto você subir na escada do sucesso, então mais você corre o risco de estar no orgulho. Você tem que se lembrar que Deus te promoveu quando era pequeno aos seus próprios olhos. Mas se você começar a ficar com calças grandes, então você terá problemas. E vemos isso com Saul, vemos com outras pessoas na Bíblia, Nabucodonosor. E sabe, de fato, Deus, ele adoraria fazer muito mais por meio do seu povo do que aquilo que tem feito. O que ele disse a Paulo? Paulo tinha o espinho na carne e todo mundo gosta de discutir sobre o que era. Eu realmente não me importo. A questão era que isso o incomodava, ele não queria, ele não gostava. E Deus disse que ele não iria removê-lo, que ele o tinha para que ele fosse impedido de ser excessivamente exaltado por causa da grandeza das revelações que ele havia recebido. Agora você entendeu isso? Agora eu quero lhe dizer algo, porque às vezes você tem tantos problemas e não entende nada. E você não vai gostar do que vou dizer. Às vezes, isso é um presente de Deus. Onde vocês estão, eu vou falar só para você aqui. Veja, somos ensinados que se vivermos pela fé, devemos ser capazes de resistir a tudo e repreender tudo, e tudo é o diabo e nós temos que repreendê-lo. E claro, todos os problemas vêm do diabo, mas às vezes Deus os permite. Como você acha que eu seria? Ok, eu escrevi 147 livros, para quem tentou contá-los, 147 livros. E um deles vendeu 8 milhões de cópias. Campo de Batalha da Mente. Se você ainda não leu, compre-o. Estou na televisão, em todo mundo, e é Joyce isso, Joyce aquilo. Sou reconhecida onde quer que eu vá, e eu te pergunto, como você acha que eu seria se eu nunca tivesse tido um problema na vida? Se tudo desse certo para mim, sabe o que eu pensaria? Eu pensaria que é por causa que eu sou boa demais. Então isso me faria julgar qualquer outra pessoa que tivesse um problema. Eu teria certeza de que era por causa do pecado em suas vidas. Então, Deus, ele sempre vai trabalhar para o nosso bem. O que José disse aos seus irmãos, o que vocês intentaram para o meu mal, Deus intentou para o meu bem. E o que quer que você pense ou quem acha que é seu maior inimigo agora, algum dia você amadurecerá o bastante para descobrir que era realmente o seu melhor amigo. Você pode muito bem concordar comigo agora, porque vou mantê-lo aqui por muito tempo se não fizer isso. Amém? Onde está o relógio? Oh, ali está ele. Tenho só 16 minutos e com certeza não posso dizer tudo que eu quero em 16 minutos. Quantos percebem o quão importante isso é? Deus ama tanto você. Ele quer promover você, Ele quer exaltar você. Por que Ele iria querer que todos os pecadores do mundo tivessem todas as posições, os títulos e fossem pessoas tão admiradas? Ele quer que seus filhos tenham essas posições, mas nós não podemos tê-las e não podemos mantê-las se vamos ficar cheios de nós mesmos, achando que somos melhores do que os outros. E não existe nada. Vou ser honesta, eu estive perto de muitos pastores na minha vida. E você nunca viu nada até ir almoçar com cerca de 12 pregadores. E você, me diz se eu estou certa. Todos lutam para ser o destaque na conversa. Não digo lutando de brigar, mas você não consegue que alguém pare de dizer o que está fazendo para que você possa dizer o que está fazendo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a nossa igreja fez isso. Não é isso que Deus quer que nós nos interessemos por outras pessoas. Se você quer ser popular, não fique só falando de si mesmo.
Mas sempre peça a outras pessoas que lhe contem tudo sobre elas, porque as pessoas amam falar de si mesmas. E elas vão amar você se você lhes disser: conte-me sobre sua vida. Em vez de contar a eles tudo sobre você. E eu quero lhe dizer algo. É assim que me sinto sobre isso. Não há nada que seja mais nauseante para mim, e acho que para Deus também, do que alguém no ministério que maltrata as pessoas nos bastidores. Eu absolutamente odeio isso e eu não quero nenhum amigo assim. Eu não quero ir a igrejas onde vejo pessoas fazendo isso, porque nós representamos Deus e Deus ama as pessoas. E Ele diz em sua palavra: se você fez isso ao menor destes meus irmãos, você o fez a mim. Veja, a maneira como tratamos as pessoas é a forma como tratamos Jesus. Vamos? A forma como tratamos as pessoas é a forma como tratamos a Jesus. Cara, isso é tremendo. Se você for bom para os outros, Deus será para você. E toda vez que Deus te promover, você deve se humilhar um pouco mais. Agora, eu tenho que trabalhar nisso. Eu não sei, talvez você seja bom nisso, mas eu tenho que trabalhar. E eu acho que qualquer um faz isso em qualquer lugar da sociedade, ou se você é extremamente bonito ou extremamente bonito, ou, sabe, você talvez seja uma mulher com um belo corpo, ou um homem com grandes músculos, ou o que quer que seja. Sabe, é tão fácil. Digamos que você seja uma daquelas pessoas com metabolismo acelerado e pode comer a geladeira inteira e nunca ganhar peso. É bem provável que quando vê alguém acima do peso, você tenha uma atitude, essa atitudezinha bem... Eu, hein? Eu odeio quando me pego com essa atitude, e eu faço isso. Na verdade, preguei uma mensagem algumas semanas atrás. Deus me disse que eu era uma pessoa hipócrita. E eu não sabia que eu era uma pessoa hipócrita. Mas quer saber? Isso foi numa área muito específica. Agora ele me mostrou mais 3. Mas estou feliz por termos começado com uma. Espero que não sobrem muitas. Sabe, eu estou abrindo a minha vida para você porque quero que você obtenha algo para a sua vida. Eu sempre tive muita dificuldade com os pregadores, pessoas que venham aqui em cima, porque para mim este é um lugar sagrado. E nunca esquecerei quando Deus me disse: lembre-se, quantas pessoas você puder ajudar é exatamente quantas você pode ferir. Então, se eu permitir que minha vida desmorone e eu não mantiver o meu casamento certo, se eu tiver um caso com alguém, eu não estarei ferindo somente a mim, mas ferindo, no meu caso, milhões de cristãos ao redor do mundo. E isso fere todo o corpo de Cristo, fere a todos. E então, eu sempre pensei assim: eu simplesmente não entendo como alguém pode fazer uma coisa dessas e continuar subindo ao púlpito semana após semana após semana. Bem, eu tinha essa atitude. E sabe por que eu não entendo? Porque eu nunca fui tentada nisso. Veja, quando você não é tentado em uma área, então é muito fácil não entender por que uma outra pessoa é tentada. Estão entendendo? E, cara, eu já tenho um homem e ele é tudo que eu posso suportar. Eu não, sabe? Senhor, me ajuda, eu não quero ter 2. E essa seria a última coisa em que eu estaria interessada, mas existem pessoas que isso é realmente um grande problema para elas. E muitos desses ministros que caem em pecado é só porque eles se mataram com o trabalho tentando ajudar os outros.
e estão tão cansados que não conseguem mais tomar boas decisões. E assim suas defesas estão caídas e Satanás os ataca em seu ponto mais fraco. Temos uma igreja no centro da cidade que começamos há 20 anos. Tínhamos lá um pastor que ele estava tendo um caso com a sua cunhada na igreja. Durante o dia, quando deveria estar trabalhando, eu perguntei a ele: você pode me explicar como pode estar fazendo isso? E ainda subir ao púlpito e pregar? E ele disse: porque toda vez que eu faço isso, eu digo a mim mesmo, eu prometo a mim mesmo, que eu nunca mais farei isso. Eu digo a Deus: eu nunca mais farei isso. Então, ele se odiava. Ele caiu numa armadilha, não era algo que ele queria fazer. Ele estava numa armadilha. E então, nós temos que ser, agora ouça-me, temos que julgar o pecado, mas não podemos julgar as pessoas. Vamos lá. Não estamos fazendo a coisa certa se não julgarmos o pecado. Somos responsáveis por fazer isso. Não sou estúpida, quanto mais leio a Bíblia, mais reconheço o que é o pecado. Mas, cara, temos que ter muito cuidado para não ficarmos como os fariseus. Porque se você ora nas primeiras 2 horas do dia e lê a Bíblia todos os anos e conhece alguém que não consegue acordar de manhã e orar pelo menos 5 minutos, bem, eu não sei, talvez eles tenham apneia do sono. Você sabe por que Deus é tão misericordioso? É porque Ele sabe o porquê por trás do quê. E nós sabemos o quê, mas não sabemos o porquê. Um exemplo seria como eu fui abusada sexualmente pelo meu pai por muitos anos, várias vezes, sabe? E minha mãe sabia, mas ela tinha uma personalidade muito fraca para fazer algo a respeito. Somente 30 anos depois ela me disse o que aconteceu. Eu não consegui enfrentar o escândalo e eu pensei: isso é bom. Você não podia enfrentar o escândalo e eu vivendo naquele pesadelo. E então eu tinha muitas coisas na minha personalidade que não eram muito legais. Eu era dura, era rígida e difícil de conviver, iracunda, manipuladora e controladora. E as pessoas me julgavam por isso, porque só viam a forma como eu agia, e minha forma de agir estava errada, mas eles não sabiam por que eu agia daquele jeito. Nem eu sabia por que agia daquele jeito. Eu nem sabia muitas vezes que havia algo de errado com isso, porque eu cresci naquele tipo de atmosfera. E então eu pensava: se você não conseguir o que quer, fique bravo até conseguir. Isso é o que eu via e foi o que eu fiz. E assim, se vamos ser misericordiosos, temos que ficar firmes com Deus, vemos o que estão fazendo de errado e nós oramos pelas pessoas. Nós não as julgamos, não fofocamos sobre elas, nós oramos por elas e nós queremos vê-las restauradas. Vamos, tem alguém em casa hoje? Ok. Temos que estar cientes dos pensamentos orgulhosos. A Bíblia diz em Romanos 12:3: pois pela graça de Deus que me foi dada, advirto a cada um que não estime a si e pense de si mesmo mais do que deveria, não tenha uma opinião exagerada de sua própria importância, mas avalie sua capacidade com julgamento sóbrio, cada um de acordo com o grau de fé que lhe foi dado por Deus. Sabe por que posso fazer o que faço? Por causa da graça de Deus e por nenhuma outra razão. Eu era a candidata menos provável para fazer o que estou fazendo. É exatamente por isso que 1 Coríntios 1 diz que Deus escolheu as coisas fracas e loucas do mundo para confundir as sábias, para que nenhum homem mortal tenha a pretensão de se gloriar aos seus olhos. Ele escolhe pessoas que não são nada. A escória da terra, o lixo da terra. E ele surpreende todas as pessoas que as julgam. Lembro-me quando Deus me chamou para o ministério, fiquei muito animada. Eu disse: oh, Deus me disse que eu tenho um ministério, blá, 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 blá. E a primeira coisa que aconteceu foi que perdi todos os meus amigos. E eu me lembro de alguém me dizendo: sabe, conversamos sobre isso. Eu pensei: aposto que sim. Estávamos conversando sobre você e achamos que você não tem a personalidade certa para isso. Bem, quer saber? Eles estavam certos, mas de uma forma ou de outra,
Deus me concedeu favor e vocês me suportam. Amém? Então, aqui está algo que me peguei fazendo outro dia. Como eu gostaria de não ter que contar essas coisas sobre mim. Daqui a um mês eu farei 81 anos. Então, e eu estou amando isso. E eu não fiz uma plástica na semana passada. Eu fiz uma há 30 anos, o resto aqui sou eu mesma. Obrigada. E eu me pego de vez em quando pensando no meu funeral, sabe? Quando você tem 81, sabe que não tem muitos anos restantes. Se eu tivesse talvez uns 10 ou 15 anos, e eu me peguei outro dia pensando no meu funeral, pensando em todas as grandes coisas que eles iriam dizer sobre mim. E eu fiz assim: saia já da minha cabeça. Você pode rir de mim, mas não me diga que você também nunca fez esse tipo de coisa. Eu sou apenas aquela que Deus chamou para contar esse tipo de coisa ao mundo. Senhor, tenha misericórdia. Tudo bem. Na verdade, tem algumas coisas que faço para tentar praticar a humildade. Isso é algo que acho que pode ajudá-lo se você fizer. Há algumas formas de me humilhar de propósito para permanecer na prática. Eu sempre peço desculpas às pessoas se sou rude, rabugenta ou mal-humorada, sabe? Mesmo que às vezes elas nem percebam nada, mas é bom para mim confessar isso, sabe? Eu admito se eu pensar que estava certa sobre algo e depois descobrir que estava errada, e se houvesse um pouco de estou certa, você está errado, não, eu estou certo, você está errado. Eu sempre volto e digo: ei, me desculpe, pensei que estava certa, mas não estava, eu estava errada. Uma das melhores coisas que você pode fazer é dizer: eu estava errado. Podemos praticar? Isso foi como música aos ouvidos de Deus. Eu faço tarefas para as pessoas como pequenas coisas que não quero fazer, só para me manter entendida de que não sou tão importante para não fazê-las. Tipo, eu posso estar fazendo uma xícara de café e vir ao meu coração: por que você não pergunta ao Dave se ele quer um café? Bem, eu não quero fazer café para o Dave, eu quero fazer o meu café e voltar para a minha oração. E você pode pensar: qual é o problema de fazer uma xícara de café? Bem, quando você faz um café para o Dave, isso é um grande negócio, porque é assim que funciona. Você faz o café descafeinado, depois despeja mais ou menos um tanto assim. Então você pega chantilly líquido e você enche a xícara com ele e então, sim, não, Dave, não negue, Deus vai te pegar mais tarde. E então você derrama leite sobre tudo isso e você tem que colocá-lo no micro-ondas e aquecer. E ele ama ferver e sujar o micro-ondas todo e... Então, você mistura e então ele tem que pôr 3 estévias lá. E agora ele ainda inventou de esguichar chocolate por cima. Então, só para você saber que não é fácil, sabe? Fazer o café para ele, isso dá um trabalhão. E Dave geralmente lava a louça à noite porque eu arrumo a comida e você... Percebe que eu não disse eu cozinho, eu disse eu organizo. Então sabe o que significa, não é? E às vezes quando lavo a louça me certifico de dizer a ele que eu lavei a louça
Eu sempre tento ter certeza de que sou amigável com pessoas que talvez você geralmente não prestaria atenção nelas. Pessoas que estão ajudando ou servindo, ou como as pessoas nos bastidores. Você precisa observar as pessoas que ninguém nunca presta atenção, como quando você vai a um banheiro em uma loja de departamento ou algo assim, e você entra e tem lá uma pessoa limpando lá o banheiro e você deve sempre ser amigável com ela e agradecê-la pelo trabalho que ela faz. Porque quer saber, essa pessoa é ignorada 99,9% das vezes. Existem formas pelas quais precisamos praticar a humildade. Deus odeia o orgulho. Eu vou ler esta escritura e depois vamos terminar esta noite. Isaías 2:12. Porque haverá um dia do Senhor dos Exércitos contra todos os orgulhosos e soberbos e contra todos aqueles que se levantam, e eles serão abatidos. Se você se exaltar, você será humilhado. Se você se humilhar, você será exaltado.